Olá a todos, eu saúdo-os com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com a palavra. Meus queridos irmãos, de antemão gostaria de agradecer a Deus por esse nosso tempo, por mais esta oportunidade que vamos estar juntos refletindo na palavra de Deus. Amém? Sendo assim, nós vamos iniciar com uma oração e pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude a compreender melhor, que nos ajude como encontrar maneira de nos fortalecer cada vez mais, porque nós sabemos que precisamos ser fiéis até o fim. Sendo assim, nós sabemos também que somos dependentes de Deus. Por isso, tudo que fazemos, nós precisamos ter a sua aprovação, o seu esclarecimento, a sua iluminação, para que a gente possa entender realmente o que vem de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para iniciar o nosso encontro de hoje. Amado Deus, querido Pai, neste momento diante de Ti nos apresentamos, agradecemos de antemão essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, com os irmãos que se encontram neste momento. Pai, pedimos a Ti que neste momento nos dê a paz que precisamos, a calma, Senhor, a mansidão, para refletir na vossa santa palavra. Ilumine nossos corações, nossos pensamentos, Senhor. Fortaleça cada um de nós. Aumente a nossa fé, para que possamos permanecer sempre fiéis no seu caminho, no caminho que leva a Ti, que leva à salvação, para que um dia possamos estar contigo, no seu reino, Pai. Nós lhe pedimos agora, nesse momento, lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar com alguns avisos, é claro, é mesmo? Lembrando que, mais uma vez, a intenção, o objetivo desses nossos encontros semanais, dessas nossas reflexões, é auxiliar cada vez mais no incentivo da reflexão. Muitas das vezes, lógico, nós vamos à igreja, nós oramos, nós adoramos, nós nos alimentamos da palavra. Muitas das vezes, muitas pessoas leem em casa a Bíblia, porque sabemos que é necessário o alimento da palavra, a compreensão da palavra. Nós oramos, mas nós precisamos aprender a refletir mais sobre tudo isso que nós fazemos, que é um conjunto de coisas da vida do cristão, um conjunto de eventos, tanto em suas casas como nas suas congregações. Então, a intenção é incentivar para que cada um tire mais tempo em reflexão e meditação na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente precisa fazer uma autorreflexão para ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus manda, se nós estamos no caminho certo, se a gente não precisa aprimorar, aperfeiçoar alguma coisa. Amém, meus irmãos? Então, lembrando a todos que a Igreja de Cristo continua de portas abertas. Sabe lá até quando. Então, é bom lembrar aqueles que ainda têm vontade de conhecer um pouco mais, vai visitar uma igreja, vai conhecer alguma coisa, ou voltar para ver se aquela impressão ruim que você tinha passou. Só lembrando que as igrejas de Cristo, estamos falando de Igreja de Cristo, sem mencionar denominações, nem nenhuma faixa, exclusividade de igreja. Apesar de que, é lógico que nós lembramos, é nossa função também orientar onde temos umas. Então, nós sabemos da nossa, que é na região aqui de Antuérpia. Então, para aqueles que quiserem realmente conhecer, visitar, a nossa irmã irá colocar o endereço completo da nossa igreja. Nós temos aqui em Antuérpia e temos uma congregação em Bruxelas. Então, para aqueles que quiserem conhecer, as portas continuam abertas. Mais uma vez, lembrando, sabe lá até quando. Amém, meus irmãos? Lembrando também sobre o fato dos irmãos que desejarem colocarem comentários, mas hoje eu gostaria de sugerir algo diferente.
que dessem ideias, que colocasse, sugerisse algum tema. De repente, algum irmão tem algum questionamento que nunca foi resolvido, ainda ficou um pouquinho de dúvida em algum tema da sua caminhada, da sua vida espiritual. Então, se quiser, coloca o tema aí, que a gente vai junto trazer algo de Deus, vai trazer algo através da palavra para esclarecer. Se quiser que seja feito no privado, a gente faz, mas se quiser pode ser um tema, porque muitas das vezes uma dúvida sua, um questionamento seu, pode ser de outros também. Então, por favor, fiquem à vontade em fazer essa sugestão. Nós sabemos aqui que não é possível a gente interagir, porque é só uma transmissão. Mas desta maneira, vocês sugerindo algum tema, alguma coisa, é uma maneira de participar e, quem sabe, auxiliar outras pessoas que também têm o mesmo tipo de questionamento. Amém? Lembrando também, aqueles que quiserem colocar os nomes para oração, seja de quem for, seja qual for o motivo, se desejarem, coloquem. A nossa irmã também vai no final repassar para mim, porque durante a transmissão eu não consigo ver os nomes, porque é muito rápido, e no final a gente vai orar junto para a finalização do nosso encontro. Amém, meus irmãos? Sim, lembrando que o nosso projeto A Palavra em Seu Lar, a Visita em Seu Lar, continua de pé. Continuamos à disposição também. Então, a irmã também vai colocar o número de telefone de contato para aqueles que desejarem receber uma visita, um esclarecimento sobre a palavra, oração em família. Não se acanhe. Amém, meus irmãos? Por favor, entre em contato. É importante. Seria, de repente, para alguns, o primeiro passo. Receber a visita de um líder nosso, conversar, ouvir a palavra, receber uma oração. De repente, se quiser desabafar, seja o que for, não se acanhe não, liga pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Eu vou ler o tema de hoje, em seguida nós vamos ler a frase da noite, apesar desse sol lindo, maravilhoso, já é de noite. Então vamos ao nosso tema, meus irmãos. A persistência que salva. A nossa frase da noite é: a persistência no caminho que leva a Deus é possível e necessária, porque o alvo é uma esperança real, verdadeira. A perseverança é a certeza de sua fé. Amém, meus irmãos? Como nós podemos ver, nós vamos refletir hoje sobre esse tema que também é difícil a muitos, que é a persistência, que é ser perseverante. Nós observamos que na palavra de Deus nós temos diversas passagens que falam de quê? De seja firme, seja forte, seja fiel até o fim, seja firme até o fim, seja perseverante. Por que a palavra de Deus nos fala todo o tempo disso? Porque Deus sabe que isso é necessário, porque é conhecida as nossas falhas, a nossa natureza humana, a nossa fraqueza. Nós não conseguimos aprender de uma vez e pronto, seguir no caminho de Jesus que leva a Deus e pronto. Nós sabemos que nós somos fracos e precisamos aprender, aprimorar, aperfeiçoar. E nessa caminhada existem o quê? Desânimos, desvios, quedas, afastamentos, e acontece de tudo. Por isso a necessidade de quê? De insistirmos. A gente, quando quer muito alguma coisa, o que a gente faz? A gente insiste. Quando eu quero passar num vestibular, eu tento uma vez, não passo, eu estudo de novo, eu tento outro, eu estudo de novo, tento outro, até o quê? Atingir o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Entrar para uma universidade. Então, eu insisto, não dá, eu persisto, eu me torno uma pessoa perseverante, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Na caminhada para Deus, na nossa vida espiritual, não é diferente. Nós precisamos
perseverar, porque também encontraremos o quê? Dificuldades, tribulações, adversidades, muitas causadas por nós mesmos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos sentimentos, coisas que vêm através do coração, que muitas das vezes confundimos em fazer tudo que está no nosso coração achando que é bom, que é de Deus, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes por eventos externos que nos prejudicam, e a gente corre o risco de quê? De cair, desanimar. Mas por que a gente precisa insistir, perseverar? Normalmente, quem faz isso é a nossa fé. Eu creio no Jesus libertador. Eu creio no Jesus redentor, salvador. Eu creio na promessa de Deus. Não é mesmo? Então, eu tenho um objetivo, que é a vida eterna, que é o céu, que é a minha salvação. Então, por isso eu preciso o quê? Persistir, ser perseverante. Porque eu sei que eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo a ser alcançado. Por isso eu preciso persistir. Quem faz isso é a fé que eu tenho no que eu acredito, no que eu creio. A minha esperança, ela é real. Ela não é uma esperança, como nós já vimos uma vez quando falamos de esperança, ela não é uma esperança que talvez aconteça, pode ser, quem sabe, dá certo. A nossa esperança não é assim. A nossa esperança, ela é real, é verdadeira, porque a nossa esperança é a promessa de Deus. Então, quando a gente insiste, a gente persiste, é perseverante, independente do que esteja acontecendo conosco, a gente está fazendo porque a gente tem um objetivo. E a gente sabe que iremos alcançar aquele objetivo se permanecermos nesse caminho. Se permanecermos fiéis como a palavra diz. Esse é o objetivo. E é por isso que a gente precisa ser insistente, perseverante. Vocês acham que a vida dos apóstolos foi vida fácil? Não. Eles tiveram que ser muito perseverantes. O início dos ministérios, quando eles foram visitados, apresentados por Jesus, foram chamados. Jesus já conhecia a natureza de cada humana deles, de seus erros, suas falhas. Tanto é que tiveram e alguns foram relatados na palavra, na Bíblia. Nós tivemos Pedro, que errou, negou, tinha atitudes impulsivas, assim como foi com o soldado quando Jesus foi ser preso. Eles tinham falhas humanas. E Jesus sabia disso. Mas com Jesus eles foram o quê? Aprendendo. Jesus foi ensinando, dando exemplo, preparando para que eles se tornassem o quê? Fortes e preparados para o que eles iam encontrar. E o que eles encontraram depois que eles seguiram, cada um para um lado, para pregar o evangelho? Dificuldades. Cada lugar que eles chegavam, eles encontravam o que naquelas cidades? Muitas das vezes foram maltratados, corridos, expulsos, escorraçados, humilhados, maltratados. Era o que eles encontravam no meio do caminho. E se alegravam quando eles conseguiam trazer o evangelho para muitas pessoas, e pessoas se convertiam, acreditavam na palavra. Mas isso custava o quê? A insistência de cada um deles. Eles provavelmente tiveram tempos de desânimo, porque foram expulsos, foram ultrajados em muitos lugares, foram colocados para correr de cidades. Mas eles não desanimaram. Eles foram e persistiram, porque eles tinham um alvo. E eles acreditavam naquele alvo. Eles tinham a fé que aquilo seria cumprido. Então, independente do que acontecesse na dificuldade dele, na humilhação que passasse, na dificuldade, fome, eles não tinham boa vida. Naquela época eles andavam a pé de cidades em cidades. Olha quanta dificuldade. Eles não tinham uma mochila de roupa, eles não tinham transporte, eles não tinham uma boa alimentação. Eles tinham tudo para eles, era difícil. Mas o que sustentava eles? O amor ao evangelho. Porque com Cristo eles aprenderam. Depois receberam a força de quê? Do Espírito Santo. E eles, com as dificuldades que eles tinham, eles iam o quê? Se aperfeiçoando.
com cada dificuldade, eles aprendiam, eles amadureciam para dar continuidade à missão deles, o ministério deles, o que eles tinham que fazer, que era anunciar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Sendo assim, vamos ver o que Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 2 e 4. Tiago 1, 2 e 4. Olha o que nos diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, tá vendo o que Tiago nos diz? Que tudo que se passava e tudo que nós passamos em tribulação, em adversidade, em dificuldade, seja o que for, principalmente aquelas que são por causa da nossa fé, pelo motivo de sermos cristãos, pelo motivo de sermos crentes, pelo motivo de seguirmos a Jesus. Podemos passar muitas dificuldades, como passamos. Tem lugares que passam maiores, tem até agressão, mas muitas das vezes somos humilhados, somos tentados, somos diminuídos, ultrajados pela nossa fé. Mas cada vez que a gente vence uma e vai recomeçar, retomar a nossa caminhada, a gente precisa o quê? Aprender alguma coisa com aquilo. Né? Por isso que a palavra diz que por cada tempo difícil, por cada dificuldade que a gente encontra, a gente o quê? Amadurece, assim como aconteceu com eles em todos os anos dos ministérios deles. Em todos os anos de pregação, de anúncio do Evangelho, por toda aquela região da Ásia Menor. Então, eles foram o quê? Amadurecendo, eles foram se aperfeiçoando. Eles já tinham passado por tantas dificuldades, então eles foram ficando mais fortes, porque cada dificuldade que eles enfrentavam, mais forte eles ficavam, mais a fé deles aumentava. Porque eles já tinham se aprimorado, eles já estavam fazendo por amor à obra, estavam fazendo tudo por amor ao Evangelho de Jesus. A perseverança nele já provocou uma ação completa no caráter dele, em tudo deles. Eles só tinham um objetivo. O alvo deles era o anúncio do Evangelho para os outros. A vida particular, a vida pessoal deles já não importava tanto. As dificuldades pessoais dele já eram coisas menores, porque o objetivo deles qual era? Já era muito maior, era o anúncio do Evangelho. Não só porque Jesus mandou, porque eles aprenderam e porque essa era a função deles, mas sim porque eles já tinham amor pelo Evangelho, eles já tinham amor em ganhar almas. Então, a dificuldade acabou por ensiná-los a divulgar, a sustentar melhor, a serem fortes diante das outras dificuldades. Porque as dificuldades deles não pararam, não. Por isso que a palavra diz que é necessário, que é importante, que é fundamental que se seja fiel até o fim. Porque eles não concluíram uma parte, uma temporada ou uma região e depois foram descansar e já estavam ok para ir para o céu, não. A luta deles foi até o final e terminaram de maneira trágica fisicamente para eles, que nós sabemos disso. Não é mesmo, irmão? Olha o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado
esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. É essa esperança que nós estamos falando. É uma esperança que não frustra. Sabe aquele momento que você tem esperança que aquela coisa dê certa para você, mas você não está certo se vai acontecer, você não tem certeza. E quando ela não acontece, você se frustra, você se decepciona, não é mesmo? A esperança, que era o alvo, que era o objetivo deles, ela não decepcionava, porque ela era uma certeza, ela era real. O que Deus prometeu, a esperança dele é real. Ela não decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem dava essa certeza, essa convicção da esperança era o amor de Deus em cada um deles, meus irmãos. Através do Espírito Santo, quando eles receberam. Então, tá vendo? É difícil, lógico, tudo que é relacionado às coisas de Deus, a nossa salvação, a praticar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, tudo que é ligado a isso é muito difícil. Por isso a palavra perseverança, por isso a insistência. Só que tem que ter paciência, né? Porque muitas das vezes você insiste, persiste, as coisas não saem da maneira que você planejou. Mas tem que ter paciência. E não é uma paciência de uma semana, meses, é o tempo que for. É o tempo de Deus. Por isso, mais uma vez, repetindo, a palavra diz que precisamos ser fiéis até o fim. Permanecer fiéis até o fim, até o nosso último dia. Talvez tenhamos até uma dificuldade um dia antes de irmos. Mas isso é sim ser fiel até o fim, meus irmãos. Olha o que nos diz ainda o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele reconhece que ele não tem certeza do que ele já alcançou, porque ele sabe que ele tem que ser daquela maneira até o fim. Ele não pensa, eu já fiz o suficiente, posso descansar. Vou me aposentar porque estou garantido a minha salvação, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não. Ele só sabe que ele tem que continuar porque ele tem um alvo a alcançar. E tem um outro detalhe. Muitas das vezes, o Paulo cita um exemplo aqui, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Muitas das vezes a gente se prende ao passado. No caso do Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, quem ele foi? Ele foi um radical perseguidor dos cristãos. E ele participou de muita coisa em relação a maltratos, a prisão. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Então, talvez isso pudesse provocar até um desânimo nele, por tudo, que a partir do momento que ele começa a conhecer o que vem para frente, o que é o amor ao Evangelho, quando pensa no todo o mal que ele fez, poderia se desanimar, sim, por que não? Nós somos humanos, muitas das vezes a gente não consegue se livrar de uma culpa. E fica remoendo, a gente tem que ver que é o seguinte, a salvação a gente não encontra para trás. A salvação é só encontrada indo para frente, caminhando, avançando, progredindo. Então, quando ele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu tenho que olhar para frente. Nós sabemos que a partir do momento que somos transformados, muita coisa muda. A gente é uma nova pessoa, um novo ser. Mas mesmo assim a gente ainda erra muito. Mas o que Paulo diz? Eu sigo adiante,
prosseguindo o meu alvo. Qual é o meu alvo? A minha salvação, o meu prêmio, a minha coroa. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. E é o que ele está fazendo. Ele foi chamado por próprio Jesus para fazer isso, o anúncio do Evangelho. Ele sabia que a recompensa dele qual era. Mas ele também sabia que ele precisava estar firme, permanentemente firme, fazendo o que Jesus mandou, fazendo o que a palavra mandou, anunciando o Evangelho até os últimos dias. Nós vemos em algumas cartas de Paulo, quando ele estava aprisionado em Roma, que mesmo preso, ele podia ter se acomodado. Não, peraí, gente, eu estou preso, agora eu não posso estar fazendo nada, vocês dão um jeito aí, né, lá em Éfeso, em outros lugares, em Colosso, não é mesmo? Por quê? Eu estou preso, eu não posso fazer. Não, ele não pensava dessa maneira. A situação dele pouco importava, já era algo secundário. A prioridade dele continuava sendo continuar e insistir. Ah, tá tendo um problema lá em tal região. Ele fazia uma carta, mandava para Timóteo, mandava não sei para onde. Ele insistia todo o tempo em tentar solucionar algum problema que estava acontecendo tão longe para uma pessoa que estava aprisionada. Ele não perdia um momento em ser fiel, perseverante, insistente, persistente. Não é mesmo, meus irmãos? Vamos ver o que ele diz também na 2 Tessalonicenses. O que ele deseja para as pessoas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Lembrando, meus irmãos, que a persistência, a perseverança não é só no que fazemos. Nós precisamos perseverar e fazer o quê? O bem. Nós sabemos disso, não é mesmo? Mas também precisamos perseverar nas coisas que falamos, em nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente diz, ah não, mas eu não faço mais isso, eu aprendi, eu agora faço dessa maneira, faço. Mas ao mesmo tempo você pensa, você fala o que não deve. A perseverança, ela tem que fazer uma transformação, como disse lá em cima, completa no seu caráter. É no seu falar e no seu agir. Porque muitas das vezes eu vou agir porque pessoas vão ver e vão dizer, ah, realmente houve uma mudança, olha como é que ele faz agora. Mas está faltando aqui. O nosso pensamento também nós temos que ser persistentes, insistentes no que pensamos, no que falamos principalmente. Nós sabemos que podemos pecar até em pensamentos, em palavras. Então, a persistência, ela tem que ter uma ação, como diz aqui, completa na sua vida, no seu caráter. Amém, meus irmãos? E, finalmente, nós vamos aqui na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha o que a palavra diz. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Muitas das vezes a gente precisa perseverar, persistir, insistir em fazer o bem. Muitas das vezes eu não estou acostumado a fazer aquilo. Então eu preciso aprender e insistir a fazer aquele bem, aquela ação boa. E principalmente perseverar em não fazer o mal. Afastar-se daquilo que te leva a pecar. Afastar-se até mesmo, vamos dar um exemplo de algo que você assiste, o que você aprendeu a gostar, por exemplo, na internet, no YouTube, mas que não faz muito bem para você, para o seu caráter. Mas mesmo assim você gosta de assistir, mas te faz mal, pode prejudicar a tua vida espiritual. Então você precisa insistir em não fazer. Você precisa afastar-se, criar uma prática. Peraí, isso não é bom para mim? Eu vou dar um jeito de me afastar. Eu vou dar um exemplo meu.
eu estava ficando muito fissurado em notícias pelo Facebook, então eu não parava. Isso começou a me fazer mal, começou a me trazer um sentimento de ódio por certas circunstâncias, certas situações, principalmente políticas. E eu tentei diminuir, mas só de vez em quando, tal. Chegou um ponto que eu descobri o seguinte: eu tenho que me afastar, porque o Facebook aparentemente não tem nada de mal, mas a maneira que eu assisto, que muitas pessoas assistem e acaba criando atos, estava me fazendo mal, sim, estava me trazendo um sentimento ruim. Então o que eu fiz? Eu cancelei o meu Facebook para que eu pudesse me afastar desse mal, do que estava me trazendo mal. Eu estou dando um exemplo. Cada um deve saber o que te traz na sua mente, né? Então, buscar, e aqui diz, busca a paz com perseverança. Muitas das vezes a gente vive num dia a dia, como se diz por aí, na correria, estressado, chateado com muitas coisas que não dão certo. Você não tem paz em casa, não tem isso, não tem no trabalho. Você está atordoado com muita coisa. E você busca a paz e não consegue. Aí você se entrega ao cansaço, ao estresse, ao aborrecimento. A palavra diz que nós devemos buscar essa paz, que nós sabemos quem é. É Cristo. Então, devemos buscar com perseverança. Ou seja, nós devemos insistir. Poxa, eu continuo angustiado. O que está acontecendo? Eu tenho que dar um jeito. Não, você não tem que dar jeito. Você tem que insistir. Você tem que persistir. Você tem que ser perseverante em buscar a paz de Cristo. Porque num momento ela vai vir. Busque de coração a paz que a única que pode ser dada a você chama-se Jesus Cristo. Então, de um modo geral, meus irmãos, nós precisamos aprender e ter a consciência que tudo que se relaciona a Deus, a nossa salvação, nós devemos buscar com perseverança. A nossa vida não é fácil. E essa perseverança, ela precisa ser permanente. Por isso que a palavra diz que precisamos ter um coração perseverante. Em tudo. Não é só em algumas coisas, não. Em tudo. Muitas das vezes eu estou desanimado, ou para ir na igreja, porque tem gente que me desagrada, ou porque é cansativo, ou porque o culto demora, ou não sei o que. Cada um tem os seus motivos. Mas seja o que for, insista. Porque lá tem coisa boa, lá tem palavra, lá tem alimento, tem adoração. Tem gente que pode contagiar você também de uma maneira melhor. Insista. Se na sua igreja tem algo que te desagrada, esquece aquilo. Vai procurar o que te agrada, o que te faz bem. Insista. A perseverança é para isso. É para que você não caia no desânimo. Porque o desânimo provoca o quê? Depressão, estresse, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Dificilmente uma pessoa desanimada, ela consegue ser persistente, ela consegue ter perseverança em qualquer coisa na vida, porque ela está desanimada. E o nosso ânimo, qual é? O nosso ânimo é a fé que nós temos no nosso Deus. A fé que nós temos na promessa que Ele nos fez, que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo. E nós temos uma grande vantagem. Essa promessa está lá, nos aguardando, nos esperando. Ela é nossa. Então, não se arrependa de ser... eu insisti tantas vezes, eu busquei tantas vezes, não consegui. Não, ela continua lá. Só que a palavra diz que tem que ser até o fim. Não importa quando, mas uma hora ela vai chegar. E você vai receber a sua promessa, a sua coroa. Então, aprender que perseverança é fundamental para todos nós que temos como objetivo, como alvo, a salvação. E durante toda essa caminhada, meus irmãos, a gente sabe muito bem que quando a gente ora, a gente busca em oração, o Senhor também nos fortalece.
Muitas das vezes, na hora da angústia, do desânimo, a gente vai para o nosso quarto, a gente ajoelha, a gente ora. Jesus nos fortalece, nos consola. Mesmo no meio de uma grande dificuldade, tribulação, Jesus acalma o nosso coração. Mesmo seja o que for, Jesus vai estar presente. A grande vantagem é quando a gente atravessa todas as nossas dificuldades, e a palavra diz que precisamos ser perseverantes, a gente não está sozinho. A gente está sendo perseverante, persistente, mas nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, nos levantando, naquela hora que vê que não vai dar mais. Ele levanta, Jesus te dá a mão, te levanta. Ele não manda você ser perseverante por sua conta própria, não, se vira, dá seu jeito. Não, ele está ali para auxiliar, para levantar. Você tem que buscar, você tem que orar. Porque ele vai fazer você chegar também até o final, se você buscá-lo, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, sendo assim, nós estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje. Eu vou ver aqui com a minha irmã se nós temos algum pedido de oração. Senão a gente vai orar para finalizar. O solzinho resolveu baixar agora. E nós vamos orar para finalizar, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa semana, a nossa reflexão, que fortaleça cada um de nós. A gente vive, todos nós vivemos momentos difíceis, de desânimo, todo o tempo, ou por causa disso, ou por causa de família, ou por causa de situação financeira, ou por causa de trabalho. Todo o tempo nós temos motivo, muitas das vezes, para desanimarmos. Não é mesmo? Mas nós não podemos. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo. E que é nosso. Ele não independe de qualquer coisa. Ninguém vai tomar. É só a gente perseverar. Do jeito que a palavra diz, seja fiel até o fim e receba a coroa. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora para finalizar, para que Deus abençoe cada um de nós, agradecendo esse momento que estivemos juntos, né? Abençoe o lar de cada um. Amém, meus irmãos? Amado Deus, querido Pai, nesses momentos agradecemos a Ti por esses momentos, Senhor, por esses minutos, por essa palavra, por essa reflexão. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, cada um de nós aqui presente. Sabemos que temos as dificuldades diárias, Senhor, e sabemos que precisamos da Sua força, do Seu consolo, da Sua luz para enfrentar todos os dias nossas dificuldades, pois não desejamos perder a nossa salvação, Pai. Nós queremos atingir o alvo, que é o Seu reino, Senhor. Ajude a cada um aqui presente nesta noite, Senhor, a ser perseverante, a ser fiel, a ser insistente, a nunca desistir, Senhor, de buscar a Ti na hora que a gente mais precisa. Pai, abençoe cada um que esteve agora presente nesse encontro. Abençoe o seu trabalho, a sua semana, os seus lares, Pai. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempinho de vocês. E nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana, terça-feira, às 19h30, com mais um encontro com a palavra. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Amém? Amém.